Você sabia que os grandes players do mercado utilizam estratégias que combinam diferentes conceitos para dominar os ciclos do preço? Hoje eu vou te mostrar como unir Wyckoff, Elliott e SMC em uma única abordagem poderosa que pode transformar suas operações. Se você já sentiu que falta algo na sua análise para realmente antecipar os próximos movimentos do mercado, esse vídeo é para você. Vou te ensinar como identificar manipulações com Wyckoff, prever o próximo movimento com Elliott e o mais importante, refinar sua entrada com os gatilhos de Smart Money. Esses três pilares juntos formam uma estratégia que os traders institucionais usam diariamente. Fica até o final porque vou compartilhar um exemplo prático de como aplicar essa combinação diretamente nos seus trades. Fala rapaziada, antes de eu iniciar aqui o vídeo, eu tenho um recado super importante para você. Nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro eu vou fazer uma Masterclass onde eu vou explicar vários conceitos importantes para você poder tomar a decisão correta no mercado e operar a favor do institucional. Na primeira aula, no dia 5, eu vou te ensinar sobre viés de mercado e estrutura de mercado, no exemplo teórico, exemplo prático. Na segunda aula, eu vou te ensinar todos os gatilhos ali de order blocks, os principais gatilhos de order block e os três tipos de Fair Value Gaps. E na terceira aula, no dia 7, eu vou te explicar todos os conceitos de liquidez. Corrida, captura, liquidez externa e liquidez interna, tanto de forma teórica quanto de forma prática. Então não perca, esse conteúdo vai ser totalmente gratuito, eu não vou cobrar nada por isso. E para você participar, é só clicar, se cadastrar no link do primeiro comentário desse vídeo. O comentário que tiver fixado vai estar com o link lá, você clica no link, se cadastra e você vai participar dessa Masterclass. Não perca, como eu disse, vai ser um conteúdo totalmente gratuito, serão mais de 5 horas de conteúdo. É praticamente uma mentoria que tem pessoas cobrando mais de R$ 1.000 por isso aí no mercado. Então, não perde tempo, se cadastra lá e nos vemos no dia 5. Agora, aqui no gráfico, eu vou dar uma palhinha um pouco sobre o Wyckoff, um pouco sobre Elliott e um pouco sobre SMC. Né? SMC em si, eu sempre falo nos meus vídeos, então para quem acompanha vai ser fácil entender essa parte. Mas eu quero mostrar para vocês um jeito que vocês vão ligar as duas principais teorias, as melhores teorias que a gente tem no mercado, junto do melhor operacional. E ambos, né, os três, quando estão juntos, você vai ter uma taxa de acerto absurda, porque o Wyckoff você vai identificar as manipulações e o ciclo do mercado. Com o Elliott, você vai entender qual que é a próxima movimentação, se é alta, se é queda, até onde você pode surfar. E com o SMC, você vai encontrar o gatilho, o melhor gatilho de entrada para aquele cenário. Então eu vou explicar de forma rápida aqui, teórica, a parte de Wyckoff, a parte do ciclo de Wyckoff, e depois a parte de Elliott, e depois a parte de SMC, e aí sim a gente vai para a parte do gráfico de forma prática, fechou? Então, Wyckoff, para quem não conhece, eu já fiz um vídeo sobre o Wyckoff aqui no canal, vou deixar o card aí para vocês assistirem depois, mas o Wyckoff ele foi a primeira pessoa a criar uma teoria em base de manipulações. Ele disse pra gente que o mercado ele era manipulado e que grandes players faziam isso. E a teoria de Wyckoff, ela tem ciclos, né, onde a gente vê normalmente o preço ele se consolida depois de uma grande queda, ele captura a liquidez, inicia uma nova alta. Ele vai, se reacumula, captura a liquidez, inicia uma nova alta, captura a liquidez, distribui e volta o ciclo de queda. Então o mercado ele sempre está nos seus ciclos. Então sabendo disso, basta a gente identificar qual que é o ciclo do mercado no momento. E disso também, né, o Wyckoff ele nos ensinou seus diagramas. Um deles é o nosso diagrama que a gente tem aí de acumulação, reacumulação e distribuição. E esses diagramas, eles mostram para a gente as fases de uma manipulação no mercado, onde o preço ele vem consolidando, ele cai, né, depois de uma grande queda, ele vem e corrige, ele trabalha com um volume nessa região, um volume bem baixo, ele vai diminuindo o volume, a gente tem picos de volume que a gente consegue identificar essas fases, e aí o preço ele fica lateral. Nisso que o preço fica lateral, ele forma um diagrama de Wyckoff, captura os topos, depois captura os fundos. Quando ele captura os fundos, no caso, ele faz o spring, ou pode ser também o uptrust, depende do ponto de vista, que eu estou dando uma demonstração de um diagrama de acumulação. Tem o diagrama de distribuição, que no caso é em cima. E quando isso acontece, quando o preço ele faz essa manipulação, ele volta, faz um teste numa região importante, e aí ele sobe e vai embora, tá? Então o diagrama de Wyckoff nos ajuda muito. Esse diagrama aqui, ele vem da parte da causa do efeito, que tem 3 leis de Wyckoff. A primeira lei
é a lei da oferta e demanda. A segunda lei, lei do esforço versus resultado, onde a gente utiliza o volume. E a terceira lei é a lei da causa e do efeito, que é onde ele criou esses diagramas aqui, tá? Recomendo que vocês dêem uma olhada depois no último vídeo não, né? No vídeo que eu postei de Wyckoff, porque eu dou mais detalhes focado mais para Wyckoff, tá? Então, recomendo que vocês vão lá assistir. Tem uma live também, a live é privada somente para quem é membro do canal, quem apoia o canal. Quem apoia consegue assistir as lives que ficam gravadas, lives antigas, tá? Então, caso você seja membro aí, você pode assistir. E caso você não seja, é baratinho, é R$5 para ser membro, para você ter acesso a todos esses conteúdos aí que ficam de forma só para apoiantes do canal, tá? E agora eu vou dar uma pincelada aqui também um pouco sobre Elliott, para vocês entenderem os conceitos básicos de Elliott, para a gente poder ir lá para o gráfico, de fato, vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Esse vídeo vai ser um pouco longo, porque a gente está falando de 3 operacionais em um vídeo só. Eu dei um trabalho danado preparar esse conteúdo aqui, então desce o dedo no like aí, rapaziada, se inscreve se você não for inscrito, já se inscreveu, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhuma live que eu faço live todas as terças-feiras, às 7 horas da noite, então se inscreve aí para não perder. Esse conteúdo aqui deu um trabalho danado para fazer, eu espero que vocês gostem bastante. Então, a teoria de Elliott, a gente tem o seguinte, a gente também trabalha com ciclos, tá? Elliott, ele propôs pra gente que o mercado ele vai da euforia ao pânico, e que é tudo relacionado a coisas externas. E isso acontece bastante, você vê com o Bitcoin no momento, o Bitcoin está no momento de euforia total, é um momento que quem entende do mercado, ele não vai comprar para holding agora, ele comprou para holding lá atrás, tá? Quando ele estava em 20, 30 mil dólares. Hoje não é o momento, eu sempre falo que hoje não é o momento para fazer holding, porque ele está no momento de euforia. Como a gente sabe que está no momento de euforia? Quando todo mundo fala sobre aquilo, todo mundo, até quem não entende, está falando sobre aquilo. Então, é euforia pura. Aconteceu com NFT, acontece com cripto a cada 2 anos, e isso é normal. Então, o Elliott, ele propôs para a gente que o mercado ele tem o nossa fase de impulsão ali, que é a fase de euforia, e tem a fase de pânico, que é a fase onde todo mundo está vendendo e ninguém quer saber mais daquele ativo. E com isso ele criou os ciclos de Elliott, né, as ondas de Elliott. Basicamente a gente tem 5 ondas impulsivas, onde a gente tem aqui a onda 1, a onda 2, a onda 3, a onda 4 e a onda 5. E depois a gente tem o ciclo corretivo, que é formado por A, B e C. Esse é o ciclo corretivo aí de Elliott. Ciclo impulsivo formado por 5 ondas que a gente utiliza número. Ciclo corretivo, 3 ondas que a gente utiliza letra. Isso aqui é o básico que você vai começar a estudar, né, quando você pegar para estudar sobre Elliott. Recomendo também que você assista, caso você seja membro, a live que eu fiz de Elliott, tá? Eu abordo de forma detalhadamente, é mais de 1 hora de conteúdo, então é um conteúdo bem mais extenso do que eu vou passar aqui no vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito, muito longo. Mas basicamente Elliott tem 3 regras que a gente não pode quebrar, onde a onda 2 ela não pode ser maior que a onda 1, a onda 4 não pode invadir o território da onda 1, e a onda 3 não pode ser a menor das ondas, não quer dizer que ela tem que ser a maior, mas ela não pode ser a menor. E nos ciclos corretivos, né, o ciclo simples, a gente tem um ABC simples, onde ele corrige dessa forma simples de observar. Porém, a maioria das vezes, né, dentro de ondas 2 e ondas 4, que são as ondas corretivas dentro do ciclo impulsivo, a gente tem formações de diagramas de Wyckoff. Por isso que a gente utiliza Elliott e Wyckoff ao mesmo tempo. Então, normalmente ele vem aqui, faz um ABC, depois ele entra numa onda X. A onda X é algo bem mais complexo, algo que eu explico dentro da minha mentoria. Talvez um dia eu traga um vídeo sobre isso. E aí ele faz um ABC de novo, tá? E aí ele captura e vai embora. E aí ele faz outro 1, 2, 3, 4, 5. Faz outro ciclo. E aí a gente consegue utilizar Wyckoff e Elliott ao mesmo tempo. Junto disso aqui a gente vê muito também diagramas de Wyckoff na base de Elliott. Então a gente vem aqui e vê um diagrama de acumulação na base de Elliott, que inicia a tendência, tá? Isso aqui é bem normal. E no fim também, quando a gente chega lá no fim da onda 5, ele faz a mesma coisa. Isso é a coisa mais normal do mundo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que eu vou alinhar, né, o Wyckoff, Elliott e SMC. Então aqui, voltando àquela marcação que eu fiz, se a gente identifica, por exemplo, um pequeno ciclo fractal de Elliott aqui, e a gente vê que está se formando uma onda 2 complexa em formato de Wyckoff,
O que a gente faz? A gente espera a captura de liquidez dentro da estrutura de Wyckoff para procurar um gatilho. Quando ele faz o choque, a gente procura um gatilho. Normalmente a gente tem um Fair Value Gap, a gente tem um Breaker Block, a gente tem um Order Block. Então, dessa forma, a gente procura o gatilho. A parte do Smart Money em si, dentro dessa estratégia aqui, é a gente utilizar o Smart Money como gatilho, porque a gente já está encontrando contexto com o Elliott e com o Wyckoff. Então, o papel do Smart Money aqui é encontrar um gatilho de entrada para a gente e a gente validar esse gatilho. Aqui eu não vou me estender, porque a parte de Smart Money é o que eu mais falo, eu faço live todas as semanas, tem vídeo pra caramba falando sobre gatilho de entrada, como validar um ponto de interesse aqui no canal. Então eu não vou me estender muito, se você tiver dificuldade, recomendo que assista os outros vídeos. É gratuito, não tô cobrando nada, então vai lá assistir que não tá custando nada pra você. E é um conhecimento muito extenso, conhecimento de valor, que vai te agregar bastante. Eu acho que agora o intuito é mostrar no gráfico para de fato vocês entenderem aí e não ficarem com nenhuma dúvida quando forem aplicar. Vocês vão bater o olho, quando vocês verem essa configuração no gráfico, vocês vão lembrar disso aqui que eu tô falando. Então aqui a gente tá no Bitcoin no gráfico de 4 horas, tá? E vou mostrar para vocês em um ponto específico que você poderia utilizar essa estratégia e vou tentar mostrar mais alguns outros ali, tá? Primeiro ponto, aqui a gente tinha o Bitcoin, ele montando uma tendência de alta, a gente tá no gráfico de 4 horas, ele vem fazendo topos maiores, ele faz um choque pra gente aqui e faz uma pequena correção, e nessa correção a gente pode ver que ele faz dois fundos iguais, né? Como eu disse, quando a gente tem uma consolidação, é uma estrutura de Wyckoff se formando. E aqui a gente tem topos iguais, onde ele vai nivelando, vai fazendo uma estrutura, uma base. Junto disso, ele captura os topos, ele vem em cima, captura os topos, monta outra base testando o fundo e que provavelmente o que ele vai fazer? Vai fazer uma estrutura de Wyckoff, tá? E aí eu vou dar um play aqui para vocês verem o que acontece. O preço ele vem, captura a liquidez. E aqui ele faz o nosso Spring de Wyckoff, dando a confirmação de que ele fez uma reacumulação de Wyckoff, uma estrutura de Wyckoff. Como a gente está numa tendência de alta, a gente espera que o preço capture os fundos. Para isso, que é uma confirmação disso, tá? O que a gente vai olhar? A gente vai fazer as contagens do ciclo de Elliott. Aqui a gente tem a onda 1, aqui a gente tem a onda 2, onda 3, onda 4, complexa, onda 5. E depois ele corrige aqui em ABC, tá? Ele vem A, B e C. Então aqui a gente sabe que a gente está no início de um ciclo de Elliott, porque isso aqui é um fractal menor, fractal de 4 horas, e esse ciclo do fractal de 4 horas, ele forma um ciclo num fractal maior. Então isso aqui é uma onda 1, isso aqui é uma onda 2. É aqui que a gente vai esperar onda 3, onda 4 e onda 5. Então a gente se posiciona no início da tendência. Isso aqui é o ouro, tá, rapaziada? Isso aqui que eu tô mostrando para vocês é conteúdo de qualidade. E junto disso a gente vai validar as regras de Elliott. Lembra que eu falei? A onda 2 ela não pode ser maior que a 1, tá dentro da regra. A onda 3 ela não pode ser a menor onda, vou medir ela aqui com a 1, comparando a 1 tá maior, comparando com a 5 tá menor. A gente tem até um formato de cunha aqui muito interessante, tá? Não costumo utilizar muito figuras gráficas, mas o gráfico ele vem fazendo um formato de cunha mostrando essa pequena reversão, essa pequena correção do preço pra gente. A onda 4 ela não invade o território da 1, tá dentro do nosso padrão ali também. Então, sabendo disso, a gente sabe que o ciclo é de alta. O ciclo de Wyckoff também demonstra que ele vai subir o preço. Então, a gente tem já um contexto, a gente já tem a confirmação de que o preço vai subir. O que a gente precisa agora? A gente precisa de um gatilho de entrada. Então, o gatilho de entrada é após a manipulação do preço. A gente precisa que o preço ele rompa essa região, formando o choque para a gente. O choque ele é a confirmação da reversão da tendência. Então, o preço ele precisa romper, ele rompe com força para a gente, faz o choque. A gente precisa agora de um gatilho de entrada. E aqui a gente tem alguns gatilhos que a gente poderia utilizar. O primeiro deles, esse Fair Value Gap aqui. É um gatilho interessante, um baita de um Fair Value Gap. Apoiando esse Fair Value Gap, o que a gente tem? A gente tem um Breaker Block, então ambos estão se apoiando. Quando a gente tem essa configuração aqui, a gente está falando de dois gatilhos da matriz da hierarquia de premium e desconto, que eles estão se apoiando. Então, quando a gente tem isso, é muito forte. Aqui embaixo a gente tem um order block, mas ele é muito grande e não tem nenhum gatilho apoiando ele. Então, o interessante aqui, por ser uma operação macro, a gente está falando de 4 horas, seria interessante a gente entrar nesse Fair Value Gap e com o stop abaixo do Breaker Block, tá?
seria essa a nossa operação. Isso, a gente encontrou um gatilho, você pode confirmar esse gatilho com a ferramenta aqui de volume profile, ele bate no nosso breaker block, dando uma confirmação para ele, e o nosso Fair Value Gap apoiando aqui o nosso breaker block. Então você faz a parte todo o contexto com o Elliott e o Wyckoff, e você procura o seu gatilho de entrada com o Smart Money. Como eu sempre falo, Elliott e o Wyckoff, eles não te dão gatilho de entrada, você só consegue isso com o Smart Money, tá? E aí, como que a gente vai definir o alvo? A gente poderia botar o primeiro alvo aqui nesse topo, tá? Porém, a gente está falando que é início de tendência. Eu falei para vocês que é início de tendência. Então, a gente pode procurar regiões mais altas, como por exemplo aqui, onde a gente tem esse topo, tá? Onde a gente já iria fazer ali um risco-retorno interessante. A gente tem esse outro topo de 71 mil. Seria muito interessante também. A gente poderia utilizar a nossa Fibonacci interna para projetar um alvo. Então, projetando um alvo aqui, a gente poderia jogar na 100% como um alvo intermediário e na 161% como alvo principal. A gente está falando de uma onda 3. A onda 3 ela tende a ser estendida e a gente está falando do gráfico de 4 horas. Então, isso aqui é um ciclo do diário, tá? A gente está pegando o início de ciclo do diário ali dentro do gráfico. Então, dessas formas, você poderia fazer o seu alvo para poder ir surfando toda essa movimentação. E se a gente tira aqui um pouco o nosso zoom, para criar um pouco mais de contexto nessa análise, a gente vê claramente aqui uma outra estrutura de Wyckoff, tá? É um ending na diagonal, tá, pessoal? Onde ele captura a liquidez dos fundos na diagonal, em formato de bandeira. Isso aqui é uma onda 4, complexa, tá, rapaziada? O que eu falei, isso aqui é o início de ciclo do diário. Então aqui a gente pega um ciclo muito maior e olha como o preço ele vem criando um ciclo de Elliott perfeito em tempos gráficos maiores. Ó. A gente tem onda 1 aqui atrás, onda 2, onda 3, onda 4 complexa. Então a gente está pegando o início ali de uma onda 5 de um fractal muito maior, tá? Fractal muito maior. Então isso aqui é o ouro, cara. Isso aqui você está pegando no início da movimentação. Isso aqui é algo que tem uma aula lá na minha mentoria que eu explico essa movimentação antes dela acontecer. Eu explico ela aqui. Eu estou utilizando o replay para explicar para vocês, mas eu explico ela antes dela acontecer lá dentro da minha mentoria. Se tiver algum aluno assistindo aí, comenta aí e fala sobre essa análise que eu tenho certeza que vocês assistiram ela e viram ela acontecer antes do Bitcoin bater 100 e poucos mil. Eu já falava que ele chegaria lá com esse tipo de análise aqui, tá? Então eu vou dar um play aqui para vocês verem o que acontece. Ó, o preço ele atinge o nosso Fair Value Gap, que a gente refinou, e ele segue em direção, começando a nossa onda 3. Que eu dei um corte, rapaziada, para não demorar muito, mas ó, bateu o nosso alvo, 24 mil de profit, 24 mil em Bitcoin, 16 para 1 de risco retorno. E aqui, ó, ele começa a nossa onda 4 complexa, tá? Ele termina a onda 3 e inicia a onda 4. Então, esse é o poder de você utilizar duas teorias e um gatilho de entrada em cima de Smart Money ao seu favor. Você pega operações como essa. Não recomendo você utilizar muito esse tipo de contexto na micro, por exemplo. Micro, quando eu falo 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos, porque tem muito ruído, é muito difícil e é muito trabalhoso você fazer esse tipo de análise. Então eu recomendo você fazer em um tempo gráfico maior, 1 hora, 4 horas, no mínimo ali, no máximo, na verdade, 15 minutos, tá? Porque você perde muito tempo, então às vezes é mais interessante você utilizar outro tipo de análise. Isso aqui é mais interessante para a gente fazer um swing trade, um holding, uma operação longa, uma operação duradoura, tá? Porque você vai pegar ali bem no início de toda a movimentação, vai pegar pelo pé e vai surfar toda a movimentação. Mas isso aqui te torna, tua visão de mercado vai para outro nível, tá? Outro nível ali que os traders amadores e iniciantes não conseguem fazer. Então é isso, rapaziada. Lembrando, como eu falei, não é algo simples. Estudem Elliott Wyckoff. É um pouco complexo que eu tentei dar uma resumida para quê? Para instigar vocês a estudarem sobre os dois temas. Então não acreditem, não tentam fazer assim de primeira sem ter nenhum conhecimento. Vai estudar, tem conteúdo gratuito meu aqui no canal, tem conteúdo gratuito em vários lugares aí. Você pode estudar em livros, baixar um PDF, algo do tipo estudar, e depois você aplica, tá? Porque é um conceito, como eu falei, um pouco complexo e que só compensa você fazer a longo prazo, pelo menos é o que eu recomendo. Em curto prazo ali, como eu falei, scalping e tudo mais, tem estratégias melhores, tem operacionais melhores para isso. Fechou? Então esse é o recadinho aí que eu dou para vocês, uma chamada de atenção para
não acabarem de sair desse vídeo desesperado, vou fazer, aplicar, e você vai aplicar sem entender a fundo, você vai cair do burro. Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aí, se tiver alguma dúvida sobre as regras, sobre os princípios ou algo do tipo, deixa um comentário aí, que eu vou responder o mais rápido possível, fechou? Tamo junto, se inscreve no canal se você não é inscrito, para não perder nenhum tipo desses conteúdos. Experimente essa estratégia você mesmo e depois me diga como funcionou para você nos comentários. Eu adoraria ouvir o progresso de vocês. Se você quer aprender day trading da forma correta, estudando os movimentos institucionais e operar como um profissional, eu deixei um link no primeiro comentário. Basta clicar e aprender todo o meu operacional. Obrigado por assistir e vejo vocês na próxima vez.